Olá, meus queridos, meus amados irmãos, estamos mais uma vez para a nossa escola bíblica, né? Hoje estamos aqui para dar continuidade aí ao nosso estudo, mas antes disso, deixa eu só pegar aqui para vocês. Nós terminamos, né, esse estudo aqui, chamado Liberando o Fruir do Avivamento. Nós temos aqui 26 aulas, nós fizemos dentro desse livro, né, falando sobre 24 obstáculos que obstrui o avivamento, né? O fluir de Deus dentro da igreja, ok? Então esse aqui nós terminamos, tá? A playlist lá pronta já, só você entrar lá no nosso canal, onde aí está, e você vai encontrar as 26 aulas lá. Também, nós temos também, na próxima aula, isso aqui, eu quero só lembrar que essa aula aqui, ela vai ser apenas 9 aulas, né, parece, isso me falha a memória. Eu diminui um pouquinho porque a gente, trabalhando com, no final, não precisava a gente mexer muito com os assuntos. Os assuntos principais, a gente vai falar aqui nessas aulas aqui. Então, terminando o nosso curso, esse curso aqui que é Retorno à Santidade, né, que vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Depois desse, nós vamos falar sobre isso aqui, que é Mãos Limpas, Coração Puro. Né? Então, você que não tem um livro, né, quer adquirir esse livro, entra aí nos comentários e diz para mim como é fazer isso. Se você quiser entrar no meu Instagram é Wagner com W, né? Wagner Dias da Silva 38, né? Então, é só você entrar lá, você vai encontrar eu lá, tá bom? E aí, se você quiser falar comigo pessoalmente lá, nós vamos desenrolar isso aí. Mas se você quiser, fala por aqui mesmo, só você deixar a mensagem, nós vamos indicar como é que você vai comprar esse livro, tá ok? Vamos lá, hoje estamos na nossa quinta aula, na aula 5 do Retorno à Santidade. Um livro muito interessante e tem nos ensinado muitas coisas bem interessantes. Vamos lá? Estamos hoje falando sobre a terceira categoria. O tema aqui, deixa eu só verificar aqui. Deixa eu pegar minha agenda, que fica melhor falar com a agenda, né? Fica melhor que eu anoto tudo na agenda aqui. Uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento. Um guia bíblico para a purificação diária. Então, está aqui. E hoje nós estamos trabalhando sobre começando sua jornada de avivamento. E hoje vamos falar sobre a sétima categoria, né? E é exatamente pecados de palavra. Isso aqui é interessante, é muito bom, é bem importante que você pare tudo, se você quiser, pare tudo, né? Se você não tem como parar tudo no momento, então você dá uma pausa aí, espera terminar o seu serviço ou as suas atividades, para que você possa prestar atenção. E eu gosto muito que as pessoas prestem atenção. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que queira nos falar e até sugerir, ou talvez não está de acordo, você está livre, tá bom? Estou aqui aberto para você. Se quiser falar diretamente no meu Instagram, já dei para você já o Instagram, né? E se você quiser falar por aqui também, não tem importância. Nós não temos esse problema, não. Tá bom? Vamos lá? Terceira categoria, pecados de palavra. Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. Em Mateus capítulo 12, verso 36, Jesus faz uma incrível afirmação. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. A sociedade de hoje está experimentando uma explosão sem precedentes de uma linguagem desprezível e maliciosa. Muitas vezes, sem nem mesmo perceber, muitos crentes estão usando esse tipo de linguajar. Então, peça a Deus discernimento enquanto
você examina em oração o seu linguajar. Essa passagem de Mateus aqui que Jesus falou, é muito importante nós, né, vamos dizer assim, analisarmos muito esse versículo, porque Jesus deixou bem claro, que todos nós vamos dar conta de tudo o que falarmos nesta terra, no dia do juízo. Então, vamos dar conta. Então, temos que tomar muito cuidado do que nós falamos. Às vezes, eu, particularmente, prefiro ficar quieto em determinadas situações para poder não falar. Eu já falei demais na minha vida já, prejudiquei muita gente e aprendi com as lições da minha vida, né? Então, a gente tem que aprender também a lidar com essa questão. Temos que ser honestos com nós mesmos, né? Se você é uma pessoa que peca nessa área, então é hora de a gente orar, pedir a Deus para poder nos livrar de tudo isso aí e nos dar graça, para nós moderarmos as nossas atividades. Tem pessoas que falam assim, eu falo a verdade mesmo, e pronto, sou assim, não. Um dia na escola dominical, muitos anos atrás, quando eu ministrava na escola dominical, numa igreja, um pastor muito amigo meu ainda hoje, né? E uma irmã falou isso na escola dominical, eu falei assim, irmã, não faça isso. Por mais que seja verdade, por mais que possa ser verdade, mas nunca nem toda, eu aprendi uma coisa, nem toda verdade pode ser dita, né? Porque nós não sabemos como está o receptor, como é que a pessoa vai receber aquela palavra. Talvez aquela palavra, por mais que seja verdade, não era apropriada para o momento, ou não foi preparado o coração daquela pessoa para poder ouvir aquela determinada verdade. Então, por mais que seja verdade, temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes é melhor nós calarmos do que nós falarmos que não deveríamos falar, mas que sejamos certos. Atente para isso. Vamos lá? Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 29, a parte A desse versículo diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe na Bíblia quer dizer uso de linguagem vulgar, obscena ou ofensiva, de que vai contra os princípios morais e espirituais ensinados na Bíblia. Então, tudo que a gente vai contrariar os princípios elementares da palavra de Deus, ela se torna torpe, seja qual for ela. Entendeu? Eu não vou aqui discriminar quais sejam elas, não tem necessidade para isso. Acho que nós temos que ler Bíblia, aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para saber o que nós temos ou não de falar, ok? Ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 4, ainda diz assim, Paulo: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Tem pessoas que são tão inconvenientes no que falam, né, que é desagradável. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser inconveniente, principalmente quando estivermos no púlpito. Olha, gente, eu já ouvi coisas do arco da velha, coisas que às vezes no dia que eu ouvi, eu dizia assim, olha, eu não imaginava que eu ouvia esse camarada pregar dessa forma, ou falar dessas bobagens. Toma cuidado daquilo que você vai falar no púlpito. Ao púlpito, ali, quando você for pregar, ou quando você for ministrar, seja cânticos, ou seja uma mensagem, temos que tomar cuidado, para a gente não expor, né, ou nos expormos, e ao nos expormos a gente vai, de alguma forma, diminuir a atenção das pessoas naquilo que é para ser ouvido, que é a palavra de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado do que nós falamos, que nós mencionamos, né? Eu sempre falo isso quando eu dou aula sobre hermenêutica, ou homilética, hermenêutica é interpretação bíblica, sobre homilética, que é a arte de pregar. Nós sempre falamos isso, tomar cuidado, né? Não ficar muito apontando o dedo ali, né? A postura mais ideal para se pregar é sobre o púlpito, né? Não que eu andar para lá, andar para cá, não, eu também gosto de andar um pouquinho, mas nem tanto. Já andei muito já, né, no púlpito, né? Estou cansado também. Então temos que tomar cuidado,
né? A postura que você vai ter no púlpito, a forma que você vai falar no púlpito, também é muito importante. Vamos lá. Vamos para perguntas para reflexão. Olha só que interessante. Presta atenção, hein? Você usa gírias que são de baixo calão ou impróprias? Mas aí você me pergunta, mas pastor, tem gente na igreja que usa isso? Tem, meu irmão. Você não tem ideia. Não tem ideia. Você tem que. Talvez você está numa igreja onde o padrão cultural é bem alto, né? É bem clássico, né? Então, mas eu já ouvi muitas bobagens já. Gírias, né? Você usa o nome de Deus de outras maneiras, além da adoração, honra e louvor? Cuidado. Você tem participado de rodinha de piadas ou conversas apimentadas? Gente, você ouvir alguém falar é uma coisa, você participar é outra coisa. Por exemplo, nós que estamos aí, né, esse dia eu fui lá arrumar o carro lá, aí começaram a falar umas piadinhas lá e eu fiquei quieto, não sorri, fiquei sério, né, e me afastei um pouquinho, discretamente me afastando, né, mas eu não participar. Você está vendo que alguém está ali falando alguma coisa que não é legal, então você vai e se afasta, tá bom? A imundícia da nossa sociedade tem se infiltrado em seu modo de falar, porque a forma que você vai, aonde você estiver, né, andando, com quem você anda, você vai acabar. Eu, por exemplo, você não imagina que eu falava gíria antes de me converter no Evangelho. Falava, e era negócio meu de gíria mesmo. E Deus foi me abençoando, Deus foi me ajudando, e hoje eu consegui, né, desenvolver uma expressão melhor no meu falar. Não falo muito bem, é claro, eu concordo com isso, mas a verdade é que a gente não é mais aquele palavrear como era antes. Tem mais aqui. Você tem usado a expressão juro por Deus para enfatizar o que Jesus está dizendo? Irmãos, vamos tomar cuidado. Deixa eu ler essa passagem aqui em Mateus. Você lê, abre aí Mateus, capítulo 5, verso 37. Vamos tomar cuidado, amados, com esse negócio de eu juro por Deus, né? Vamos parar com isso. A gente tem que parar com essa ideia de querer confirmar uma honestidade, uma verdade, jurando por Deus. Não. Olha o que Jesus disse. Presta atenção. Mateus capítulo 5, versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, é sim, acabou. É não, acabou. Não tem. Eu juro pelos meus filhinhos. Né? Esse dia eu estava vendo aí uma reportagem, quando o jogador Hulk foi expulso lá do jogo contra o Palmeiras, aí fizeram uma interpretação labial lá, e ele fala assim, professor, falando com o segundo árbitro, né? Professor, eu juro pela minha filha, pelos meus filhos. Para que isso, né? Nós não precisamos disso. Você não precisa disso, e o meu conselho é, não faça isso. Então tá aí, né? O que é falar o nome de Deus em vão? Deixa eu ler aqui. O nome de Deus em vão é falar de forma desnecessária, que não venha edificar, que não venha a ajudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu escrevi aqui o seguinte, consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizer mal de Deus, falar-lhe a respeito nas conversas, abusando do nome dele, falar coisas que não deveria. Eu juro por Deus, em nome de Jesus, aí usa uma expressão lá que não tem nada a ver com o contexto, né, do que vai edificar ou que vai glorificar o nome de Deus. Então, tomar muito cuidado com isso, tá bom?
Às vezes falar o nome de Deus em vão, né? Você, às vezes brincar, né? Brincar, como as pessoas usam aí o nome de Deus em vão para poder fazer aquela apresentação de piada, né? Quer fazer piada? Tira Deus fora disso. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, vamos falar a verdade. Vamos lá. Segunda pergunta de reflexão. São 6, tá, irmãos? Você tem costume de mentir? Você exagera quando conta alguma coisa só para aparecer? Tem pessoas que fazem isso, né? Você se sente culpado por algum tipo de tapeação que tenha feito? Você já enganou pessoas ou instituições? Você tem cuidado de cumprir suas promessas, votos e compromissos feitos a Deus e aos outros? Na verdade, não deveria nem... Como eu falei numa pregação, uma mensagem antiga aí, anterior que nós pregamos, tá até no nosso canal, não lembro qual que é a mensagem que fazer voto a Deus é uma coisa muito assim, particular ou subjetiva, né? A gente tem que entender que às vezes ou você vai fazer a Deus sem precisar fazer voto a Deus, Senhor. Porque o voto a Deus que eu entendo é o seguinte: Senhor, eu só vou para a tua igreja e vou fazer um voto ao Senhor. Eu só vou para a sua igreja quando o Senhor me abençoar. Gente, esse tipo de coisas que eu só vou entregar o dízimo quando o Senhor me abençoar financeiramente. Está contrariando. Eu só vou, né? Não tem como nós fazermos ali a barganha. As pessoas estão barganhando com Deus. O voto, na verdade, leva exatamente a essa ideia de barganhar com Deus, né? Vou fazer isso se o Senhor fizer para mim. Ao contrário, se Jesus fizesse isso, imagine se Deus pensasse assim: só vou lá morrer para aquele povo lá, só quando eles se converterem. Não foi assim, né? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Suas palavras são o seu penhor, ou de certa forma você tem sido irresponsável no seu falar? Você muitas vezes tem falado menos do que você iria fazer? Se assim for, isso revela um problema de integridade e sério, e muito sério. Então nós precisamos renunciar tudo, né? Renunciar mesmo tudo, né? Deus odeia, aqui fala, Deus odeia a mentira e a inconsistência. Deus odeia isso. Vamos lá, vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Presta atenção nessa passagem de Paulo, nessa palavra de Paulo. Não se queixe com alguns deles, não se queixe como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Os filhos de Israel reclamaram continuamente da provisão de Deus. O resultado, eles pereceram no deserto. Então está aqui. A consequência deles murmurarem lá foi eles não entrarem na terra prometida. Tinha tudo, irmãos. Eles vivenciaram, viram coisas espetaculares. Coisas que você nunca viu, que eu nunca vi, e eles viram. Mas mesmo assim, entenderam que precisava de mais. E às vezes, parece que, não vou falar, vou tirar o às vezes, mas quantas vezes nós vivemos também assim? Contrariamos do que Deus diz, às vezes murmuramos por nós termos demais, por não termos o que nós queríamos. E aqui vem aí uma declaração assim: é impossível ser um murmurador e andar no poder de Deus. É impossível. Não pode as duas coisas andarem paralelas.
Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. Se você murmura, meu irmão, eu estou dizendo declaradamente, bem enfático no que eu estou dizendo, com muita verdade. Você não crê em Deus. Se você cresce em Deus, você não iria murmurar, não iria reclamar, e assim por diante. Vamos lá, perguntas, a terceira pergunta, né? Para reflexão. Escute só as perguntas. Você frequentemente se aflige e reclama de situações de sua vida? Você falha em ser grato em todas as circunstâncias e por todas as coisas? Você está cheio de uma atitude de gratidão e louvor ou de queixas e reclamações? O que você carrega no seu dia a dia? Você se desculpa das suas queixas dizendo: eu tenho uma boa razão para reclamar. Às vezes nós, sem querer, falamos isso. Não corra disso, não. Por isso que estamos aqui para poder ensinar, né? Como também estou ensinando para mim mesmo. Estou aprendendo muita coisa aqui, não tenho ideia disso não, irmãos. Não tenho ideia disso não. Você sempre olha o lado ruim das coisas. Irmãos, como é que você vê uma situação adversa da sua vida? Né? Se você olha com um olhar ruim, é porque está ruim mesmo, né? Você confia em Deus para dar uma alegria sobrenatural ou você se rende à murmuração e à reclamação? Aí, eu sublinhei aqui o título aqui embaixo. Você tem o livro, página 60, que estou lendo, né? A atitude é um dos pecados que bloqueiam as bênçãos de Deus para a sua vida. É hora de a gente poder parar de reclamar. E essas atitudes, como nós lemos aqui, elas bloqueiam Deus não poder nos abençoar. É como nós renunciamos ou negamos completamente a ação de Deus para a nossa vida. Ou dizemos que Deus não opera, que Deus não está nem aí para a gente. E, na verdade, não é isso, não é assim a verdade, né? Vamos continuar? Efésios, capítulo 4, versículo 31. Diz o seguinte: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Vamos se livrar dessas coisas, da amargura, da ira, da gritaria, da calúnia. São maldades que, na verdade, têm, infelizmente, fazido que a gente entenda que a nossa vida está, como fosse medirmos, né, a nossa temperatura espiritual. Se você vive em amargura, se você vive em indignação, porque se indignar, deixa eu só dar essa ressalva aqui, indignar, irar, não é o problema. O problema é você, porque nós, quando nós confrontamos com algumas situações difíceis, nós nos indignamos, nós iramos, mas isso não pode perdurar, isso não pode continuar. Essa é a questão. Né? Porque continuar, ela vai amadurecer coisas e sentimentos que não são de Deus. Aí você se indignou, tudo bem, você ficou com raiva, ficou indignado com a situação, depois acaba tudo, tranquiliza o seu coração. Uma trágica tendência moderna é o crescente de número de brigas e divisões na igreja. Qual é a causa do flagelo espiritual, desse flagelo espiritual? A causa mais óbvia é a infiltração de padrões mundanos na igreja. Quanto mais a gente vai se envolver com as questões mundanas, por exemplo, tomar muito cuidado com essas novelas em determinada emissora. Eu vou dizer a nome da emissora. Cuidado quando você vai ver a emissora Globo. Né? Ali só tem coisas que não é para cristão ver. Na verdade, se você quer retornar à santidade, o conselho que eu vou te dar: exclua toda a programação da Globo da sua televisão. Lá em casa, a gente não vê isso mais. Eu, particularmente, quando quero ver uma novela infantil, eu vejo novela infantil da SBT, eu vejo as novelas bíblicas da Rede Record. São coisas que
não vai alterar o meu sentimento que vai me levar à amargura, à ira, à gritaria, à calúnia, não vai me levar a maldade nenhuma. Coisas que não têm maldade, coisas que às vezes são infantis mesmo, são bíblicos no outro caso. Melhor assim. Eu aconselho para você sair fora, porque na Globo novela não presta, né? Nenhuma delas. Nós lá em casa não vimos mais, né? Muito mal vemos. Eu particularmente já faz tempo que não vejo o Globo, e quando às vezes eu o canal da Globo para ver futebol quando o meu time. Agora meu time também está perdendo adoidado, nem Globo estou vendo mais, não estou nem mais vendo mais futebol mais por causa disso. Agora me indignei. Vamos lá. Na sociedade de hoje, as pessoas estão prontas a brigar, quebrar votos e até mover uma ação por motivos banais. Deus queria que sua igreja fosse diferente. A igreja deve ser um lugar de cura e transformação e não um lugar de contínuas disputas. É o que está acontecendo hoje, né? É por isso que hoje as pessoas elas não sabem mais discernir quem é crente e quem não é crente, né? Vamos lá, perguntas de reflexão, a nossa quarta. Você se sente culpado por um linguajar crítico e hostil? Você discute e briga com os outros? Tem pessoa que briga à toa, né? Você se irrita e fica mal-humorado facilmente? Nesse caso aqui eu preciso melhorar um pouquinho. Porque a gente fica, por exemplo, tanta coisa, às vezes a gente não sabe diminuir, a gente toma aquele baque no momento, a gente fica mal-humorado, aí depois eu melhoro de novo, né? E a gente volta tudo normal. Você se levanta o tom de voz rapidamente? Olha, se você tem esse negócio de levantar o tom de voz rapidamente, tem algum problema com você. Então vamos regular isso aí. Suas palavras se refletem um ódio latente ou impaciência com aqueles que estão ao seu redor? Cuidado. Se você tem esse tipo se as suas palavras refletem isso, né, então tem alguma coisa errada. Vamos tomar cuidado com a forma que você vai irar contra o governo. Gente, tudo bem. Eu não vou dizer aqui que você tem que estar a favor de qualquer governo, mas você não pode expressar nenhuma palavra de ódio contra, mesmo que o governo não esteja dentro daquilo que você votou, ou que o governo não esteja adequado. Tem que orar por eles, né? Eu faço meu comentário fora sobre determinados governos, mas eu faço porque a gente acaba fazendo, mas sem se irar contra eles, sem jogar uma palavra de maldição. Opa, essa então que não pode acontecer nunca. Vamos continuar aqui? Opa, quase eu erro aqui. Você fala de modo grosseiro com os seus familiares? Você se sente culpado por qualquer tipo de fofoca ou difamação? Se você se sente culpado, já é um bom sinal. Se a pessoa não se sente culpada, aí já é um mau sinal. Você fala mal dos outros por detrás deles? Eita, isso é fofoca, né? Então vamos melhorar essa situação aí, em nome de Jesus. Agora vamos lá, mais uma palavra de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Vamos repetir, que eu falei rápido demais, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte, olha só, atente só. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Que palavra abençoada que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. Lembrando que está falando para os coríntios. A primeira carta de Coríntios, Paulo, ele começa a disciplinar a igreja justamente por causa desse problema, divisão. A igreja estava toda repleta de divisão. E Paulo começa a aconselhar isso aqui, né? Hoje a aula vai ser mais rápida, né? Uma das mais eficazes armas de Satanás hoje é fazer com que os crentes briguem e se dividem.
Se você sabe disso, vamos parar. Muitas vezes os cristãos brigam por coisas que não são relevantes, às vezes são coisas tão insignificativas, então fora de senso, de semancol, vamos dizer assim, e que não sei por que estou brigando por causa disso. Um sinal incontestável de pecado e imaturidade é espírito de divisão e contencioso. Isso demonstra claramente a imaturidade dessas pessoas. E vemos aqui que um dos maiores mandamentos de Deus, qual foi o mandamento de Deus? Amar aos outros como a nós mesmos. Então seria da seguinte forma: se você não quer que os outros façam mal a você, não quer que fofoca contra você, então não fofoca contra ele. Se você não quer que as pessoas falem mal de você por trás, então não falam mal deles por trás. E assim sucessivamente. Né? Então vamos aprender isso. Aí eu anotei aqui. É impossível ser cheio do Espírito e ainda ter um espírito contencioso e argumentativo. É impossível, é impossível. Se os crentes simplesmente andassem no princípio do amor, não haveria divisões e brigas na igreja. Não há nada que desonre mais a Cristo e que alegre mais a Satanás do que disputas entre o povo de Deus. Está aqui duas coisas: desonrar e alegrar. Quando a gente desonramos a Deus, nós alegramos Satanás. Quando nós desonramos a Satanás, nós alegramos a Deus. Jesus disse: não pode adorar dois senhores, é um só. Vamos lá, eu quero ler aqui em Lucas. Estou com o aplicativo aqui bom, rapidinho, a gente acha aqui, né? Lucas capítulo 6, verso 41 e o verso 42, que diz o seguinte, vamos lá, escute só. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderia dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita. Olha que Jesus chama de hipócrita essas pessoas. Tire a trave do seu olho, então você verá claramente que para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Irmãos, é complicado. Você já teve cisco nos olhos, sabe disso, sabe muito bem disso, né? Você não consegue. Como é que você vai dizer assim, dizer que a pessoa está com cisco no olho, vai querer tirar, dizer que a pessoa está com cisco no olho da pessoa, se você mesmo não consegue nem olhar isso, nem você perceber isso. Tem coisas que nós não percebemos, vamos dizer assim, para ficar aqui, que a gente fala coisas que nós mesmos estamos vivendo. Na verdade, quando nós falamos mal do irmão, estamos fazendo tendo um reflexo de nós mesmos do que nós estamos falando dos outros. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu falo mesmo, e temos que tomar muito cuidado. Aí termina assim, olha, infelizmente, porque eles normalmente são espiritualmente cegos e imaturos. Eles se convencem de que estão lutando por uma boa causa. Na verdade, não existe essa boa causa nesse aspecto. A boa causa é pregar o evangelho, é orar pelo irmão, é amar o irmão, é amar o inimigo, é orar pelo seu inimigo, é abençoar seu inimigo. É isso que é boa causa. Ok? Reflexão, perguntas e reflexão, a quinta, penúltima, né? Perguntas para reflexão. Vamos lá, presta atenção. Você é conhecido como um pacificador, como alguém que fortalece a igreja, a unidade da igreja, ou você frequentemente é parte da disputa contenciosa? Você é o problema ou você é a solução? Se você ouve alguém falar mal de alguém, você procura pacificar, ou você vai colocar mais pimenta nesse feijão? Ou vai arder mais, ou vai pegar e botar fogo nessa pólvora? E aí? Vamos lá? Vou ler uma passagem aqui dura, irmãos. Agora sim. Provérbios, capítulo 6. Acho que você já sabe o que eu vou ler, né? Versículo 16. Em diante. Deixa eu só
Vou botar até 19 aqui. Olha só, o que o Salomão, ele fala aqui no capítulo, vamos lá, capítulo 6 de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, e vamos ler até o 19, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Escute só a última, hein? Vou ler as 6, depois você observa qual é a última. Vamos lá: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que apressam a fazer o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras. Essas são as 6. Agora as 6, olha a sétima. E o que semeia discórdia entre irmãos. Meu querido irmão e amados, Jesus amado, tem misericórdia dessa turma que fica aí, sabe? Semeando contendas, colocando fogo mais ainda na situação, alimentando mais ainda a fofoca. É lamentável. Eu vou ler mais aqui e já não vale nem a pena mais fazer. Só isso aqui já basta a gente ter, mas eu vou ler esse mesmo. Você coloca numa posição de crítico ou julga para colocar tudo e todos nos seus devidos lugares? É mais fácil você falar das falhas dos outros? É claro. Vamos lá, vamos pular isso aqui e vamos ler aqui. Tais atitudes e palavras são frequentemente mais danosos a uma igreja do que aqueles ditos óbvios, os pecadões. Na verdade, um membro da igreja negativo pode fazer mais mal à comunidade do que um alcoólico. Está vendo a situação? Olha só a comparação que é colocada aqui, que eu concordo plenamente com o nosso querido doutor Gregory Fiesel. Concordo com ele. Também pessoas estão muito mais a visão. Olha lá, a pessoa prostituiu, a pessoa roubou, a pessoa ela está no homossexual, está na prostituição. É muito mais fácil julgar essas pessoas do que julgar a si mesmo. Só o fato de nós julgarmos essas pessoas, ou talvez julgar um pecado desse tipo, esse da igreja, do que julgar. Nós já estamos pecando. Sabia? Já pecamos já. Esse pecado que Deus detesta. Então a gente precisa fazer umas reflexões sobre isso. Vou dizer que esses pecados não são ruins, são péssimos. Prostituição do modo geral, seja ele qual for, porque adultério, homossexualismo, lesbianismo e outros mais, são tudo prostituição. São tudo levado para o mesmo nível da palavra porno no grego. Homicídio, roubo, tudo são pecados capitais. Mas os pecados capitais são fáceis de se deixar. Porque quantas vezes pessoas que estão nesse pecado vão para o inferno se continuar? Vão. Lamento dizer isso. Mas eles são mais honestos do que aqueles que estão dentro da igreja que fazem julgamentos um atrás do outro. E eles falam isso. Eles comentam sobre isso. Infelizmente. Diz a fé, é melhor ficar aqui mesmo no homossexualismo, é melhor ficar aqui no lesbianismo, é melhor ficar aqui no mundo do tráfico, roubando, fazendo essas coisas erradas, do que estar lá na igreja como hipócritas, como nós já falamos aqui anteriormente, no capítulo 6, né, de Mateus, que no capítulo 41, 42 de Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 41, 42. Eles falam isso lá fora. E no final das contas, vai todo mundo para o inferno. Vamos lá? Nós temos aqui uma passagem bem clara para a gente. Eu queria que você também prestasse atenção nessa passagem aqui de Paulo, no capítulo 5 de Mateus, de Jesus. Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e 24. Está com problema?
dentro da igreja sobre isso? Vamos resolver esse problema da seguinte forma. Versículo 23, capítulo 5 de Mateus. E depois o 24 também. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. A solução é essa. Tá bom? Essa é a solução. Agora vamos terminar, né? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. Pastores e líderes leigos têm sido despedidos e maltratados por razões banais. Isto é algo que tem aumentado de forma chocante nesta geração. Certamente, quando um líder peca, ele ou ela deve ser confrontado, com certeza. Porém, hoje, muitas igrejas têm esquecido do princípio bíblico de respeito e honra àqueles que lideram a igreja. Em muitas igrejas, o Espírito Santo está apagado porque a congregação está pecando contra o pastor ou o líder da igreja. Muito mais fácil ali, né? Eu não vou dizer que você tem que confrontar com o pecado do seu pastor, do seu líder. Errou? Confronte com ele, leva ele a conserto. Mas de forma que você possa orar por ele, consagrar a vida por ele e não criticá-lo. Em contrapartida, por mais que o líder não faz nada de errado, as pessoas continuam falando mal do líder. O líder não pode falar um A. Tem até um jargão nas redes sociais que fala que antigamente, quando o pastor ele pregava fortemente sobre o pecado, as pessoas se convertiam. Hoje elas mudam de igreja. Mudam de igreja, não fica naquele dizendo que o pastor é muito duro nas palavras. E assim por diante. Infelizmente está assim hoje. Honrar, né? Aqui eu até deixei aqui algumas coisas aqui. O que é honrar um líder com dupla honra, né? O que é dupla honra? Dupla honra é exatamente reconhecer e valorizar o seu trabalho. Quantas pessoas não valorizam os trabalhos dos seus líderes? Mínimas coisas, às vezes as pessoas pecam na igreja, não valorizando o que ele ensina, o que ele prega. Só esse ponto aí já pecaram, já erraram. Então, valorizem o seu líder da igreja, o que ele prega, o que ele ensina. Aprendam o que ele ensinou, aprendam o que ele está pregando. Valorize ele. Né? Muitos líderes hoje passam por situações financeiras sérias. E a liderança... a igreja não dá a mínima atenção para isso. Eu sei muito bem como é que isso funciona. Já passei por isso muitas vezes. Hoje eu estou melhorzinho. Hoje a igreja que nós dirigimos é uma igreja que tem nos honrado, tem valorizado o nosso trabalho. Eu fico muito feliz por isso. Então vamos aprender um pouco com isso, amados. Vamos terminar agora com as perguntas para a reflexão. Escute somente elas. Você tem criticado ou difamado líderes cristãos? Você tem desrespeitado aqueles que são chamados para liderar a igreja? Você tem minado a sua autoridade? Você tende a isolá-los em vez de encorajá-los constantemente e apoiá-los em oração? Há líderes ou outros crentes com os quais você se exaltou e baixou o nível? Gente, é ridículo quando alguém faz isso com a liderança. Eu já passei situações, um dia eu bati o carro, eu não encostei atrás do outro, porque uma obreira da igreja estava me enchendo a minha cabeça no telefone. Meu erro foi dar ouvido. Então, acontece isso. Né? E isso é desonrar a liderança.
Você tem o costume de debochar, olha só, vou repetir, você tem o costume de debochar ou difamar outros grupos denominacionais, ministros ou líderes, quando não concordam em tudo com eles? Respeite, pelo amor de Deus, vamos respeitar as denominações, nós respeitamos. Eu brinco, mas entre nós ali, crentes, mas nunca vocês vão ver eu desrespeitando isso publicamente ninguém. Às vezes vamos brincar com umas atitudes de algumas denominações, né? Fazer algum comentário de algumas palavras que alguns líderes falaram, mas nunca publicamente. Eu não vou desrespeitá-los. Se eu tiver a possibilidade, a oportunidade de estar com eles, eu vou alertá-los sobre o que eles falaram e da igreja também que se posiciona de uma forma inadequada. Então vamos tomar cuidado com essas coisas. Nós vamos terminar aqui nosso estudo. Eu sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem me dado. E se você quiser, né, esses livros, já falei, é só você entrar no nosso comentário e dizer aí, pastor, como é que eu vou adquirir esses livros? Né? E a gente vai indicar para você aqui em Itaguaí. Acredito que, eu não sei se chegou tão rápido que eu acho que aqui em Itaguaí tem esse livro. No dia que eu comprei. Eu pedi no dia, veio no mesmo dia. Esse livro aqui. Eu comprei para mim e para a irmã Vânia. Né? Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, com a nossa 6ª aula. Né? Estamos quase terminando, são 9 aulas. Nós vamos terminar 9 aulas, mas a playlist está aí. É só você se entrar nelas aí. Tá bom? Deus abençoe. Até domingo que vem com mais uma escola bíblica com o título Retorno à Santidade. Deus abençoe.